Olá, querido irmão e amigo. Tempo de semear hoje está interessantíssimo. Para mim é um prazer imenso estar mais uma vez com você. E no programa de hoje, nós temos um bate-papo muito especial no Espaço Jovem com a Diene, falando sobre o namoro do jovem cristão. Nós temos a cantora Lia Pimentel com louvor para nos edificar. E também temos uma entrevista com a Celina e a doutora Deise Melo, a nossa fonoaudióloga, que vai nos esclarecer algumas dúvidas, especialmente o teste da orelhinha. Fique ligado, liga lá para os seus irmãos, para os seus amigos, venha assistir Tempo de Semear, que já está no ar. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sondas, Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. O programa Tempo de Semear, mais uma vez hoje, com uma profissional da saúde. Estamos aqui com uma fonoaudióloga, a doutora Deise Melo. E nós sabemos que a fono, ela trata deficiência da fala, da audição, trata a deficiência da escrita, do comportamento. E hoje a doutora Deise, ela vai nos esclarecer algo sobre isso. É um prazer, viu, Deise? Prazer é todo meu. Muito obrigada pela sua presença. Deise, com relação à triagem auditiva, o que é realmente o teste da orelhinha? O teste da orelhinha, ele é um teste de emissões otoacústicas que ele vai ser usado para triar, para avaliar, para identificar a audição desse bebê. Como assim?
Se esse bebê ele for feito uma triagem auditiva e for detectado que ele tem uma alteração, uma perda nessa audição, esse bebê imediatamente ele vai ser encaminhado para o otorrino, que vai encaminhar ele posteriormente para fazer a protetização, que é a prótese auditiva, o aparelho auditivo. Então, o teste da orelhinha, ele é essencial para a gente saber se essa criança ela tem uma audição boa, ela tem uma audição perfeita ou ela tem uma audição com alteração. E qual é a importância desse teste para o bebê? O teste da orelhinha, ele é importante como qualquer outro teste neonatal. Porém, ele é muito importante para o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem dessa criança. Por quê? Nós só falamos porque escutamos, né? E só escutamos porque temos uma audição boa, uma audição perfeita. Então, você não vai ver ninguém que, por exemplo, que não fala, né? A gente escuta muito falar assim de surdo-mudo. Você já ouviu falar essa expressão, né? Gente, isso é errado, tá? A não ser que a pessoa não fale porque tenha um problema vocal. Mas a pessoa ela não fala porque não escuta. Ela não aprendeu a falar porque não teve a estimulação auditiva. Então, voltando para a tua pergunta, por que esse teste ele é tão importante? Porque essa criança que ela tem uma perda auditiva. Quando é que você vai perceber que a criança ela tem uma perda auditiva? Quando ela começa a desenvolver a fala. Quando que acontece isso? Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que você percebe que o seu filho deveria já estar falando e ele não está. Então, essa criança ela tem 1 ano e meio, 2 anos de perda auditiva, né? De linguagem. Ela perdeu aí esses 2 anos. Porém, a criança que faz o teste da orelhinha com 25 dias, com 16 dias após o nascimento, ela tem todo esse ganho, mesmo que tenha uma perda auditiva. Então, a importância do teste da orelhinha é a detecção precoce da perda auditiva. Porque se você detectar precocemente, você vai tratar, você vai protetizar. Então, essa criança com 3 meses, 4 meses, já está usando a prótese auditiva. A vida dela iniciou aos 4 meses, que a primeira criança que não fez só vai iniciar aos 2 anos. Então, a perda dela é muito menor, o ganho é muito maior. Então, a importância do teste da orelhinha é essa, a detecção precoce de deficiência auditiva. E o tratamento, Deise, é esse aí que você falou, a prótese? É esse o tratamento? Isso, depende do caso, isso vai variar muito o caso, mas na maioria sim. Por quê? Nós vamos detectar a perda auditiva. A perda auditiva, na maioria dos casos, ela é irreversível, né? Então, para você conseguir parar essa perda, porque tem perdas que elas vão aumentando, né? Então, para você conseguir parar essa perda, você vai ter que com o aparelho, porque você vai igualar aquela perda que a criança tem, ela vai ter o ganho no aparelho, porque o aparelho auditivo ele é um microfone. Né? Ele vai aumentar a tua voz. Você está escutando na voz que eu estou falando. Porém, se você botar um microfone no ouvido, né? Uma caixinha, ela vai amplificar. E o aparelho é um amplificador sonoro. Então, essa criança, ela vai compensar a perda dela com o uso do aparelho. Só vai falar aquilo que ela ouvir, não é verdade? Isso. A importância da audição. E Deise, com relação assim, no meu caso, eu tenho casos na minha família, meu irmão, ele é surdo e mudo, ele casou-se com uma surda e muda, ela engravidou, o bebê já nasceu. Assim, com relação a esse caso aí, quais são as possibilidades do bebê nascer sadio e as possibilidades dele nascer com a mesma deficiência genética? Existe isso, Deise? Existe, mas nessa possibilidade é muito grande dele ser normal. Ela ainda está grávida. Esse percentual, tu sabe nos passar o percentual de... 90%. Por quê? Porque a audição tem sim, gente, um fator genético, tá? A gente tem que ficar mais em alerta se você já tem histórico na família. O seu pai, o seu avô, o seu tio, o seu irmão, nós temos que ficar em observação, né? O que aconteceu aí? Aí a gente vai fazer uma anamnese, um histórico familiar. Porém, essa criança, ela
ela pode nascer com as células ciliadas perfeitas, que são as células da audição. Foi o caso da minha, do meu sobrinho, né? Na maioria dos casos acontece isso, tá? Aí as pessoas ficam surpresas, mas como que isso aconteceu, né? Pai e mãe surdo, a criança vai ser surda. Não, não é assim, tá? Então isso é muito importante, né? Principalmente a audição. Nós frisamos bem a audição. Porque como é que você vai falar aquilo que você não ouviu, né? Então, Deise, eu quero te agradecer. Foi muito importante, tá? Prazer foi todo meu. Aqui. E você trouxe um convidado, não foi? Seu filhinho. Cadê o João? Tá aqui, Vem João. aqui, João, conosco. Tudo bem, João? Senta aqui. Você está bem? Esse é o João. João, muito prazer, viu, João? Prazer é todo meu. Muito bom ter você e a sua mãe aqui como profissional, né? É bom, né, ter uma mãe assim, fono. Ela trata já você, já trata seu irmãozinho, né? Eu sei que você tem um irmãozinho, não é, João? Sim. Então tá, muito importante, né, ter uma mãe fonoaudióloga, não é? Você acha bom isso? Sim. Sim, então tá. Continue sendo um filho obediente, tá, João? Que o Senhor Deus possa te abençoar, você, seu irmão, a sua mãe. Muito obrigada, tá, Deisiane? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. E nós ficamos por aqui. Malaudi, um prazer tê-la aqui comigo hoje. Eu acho a senhora uma pessoa bem sábia e eu acredito que a senhora vai ter muita propriedade para me falar, conheço a sua história, conheço um pouquinho a sua vida. Eu acredito que namoro versus casamento, na vida cristã, para um jovem e para um adolescente, é um assunto bastante polêmico, não é verdade? Com certeza, ainda tem muitas resistências, tanto do lado cristão como não cristão, mas nós temos uma regra de fé e de prática. Nós sabemos que a paixão também se diferencia totalmente do amor. Qual seria um outro fator muito importante para esse fato? Jenny, não existe uma cartilha pronta onde nós vamos aprender diferenciar o certo do errado. Nós temos uma regra de fé e de prática. Existe uma coisa chamada namoro. O namoro, Jenny, é justamente a preparação para o casamento. O namoro hoje, ele tomou um outro sentido, um outro significado. Para muitos jovens, o namoro é cama. Mas para o jovem cristão é um conhecimento, é um preparo para chegar ao casamento. Então, é neste preparo que você vai... eu ouvi alguém dizer, e eu tomei aquilo para mim, que as separações que ocorrem do casamento, o divórcio, ele é dado o sinal que vai acontecer no namoro, só que a pessoa ignorou. Então, colocar diante do Senhor, o namoro do jovem crente tem que ser orado. E tem que ser observado esses sinais de alerta. Eu entendo assim, eu fiz assim e aconselho os jovens assim. Eu entendo pela sua descrição, então, que o importante, a priori, não seria o fato de haver amor ou haver paixão, ou de amor ou de paixão, e sim a vontade do Senhor. Jenny, quando o jovem está apaixonado, ele raramente consegue enxergar. Tem pessoas, um pastor, um líder, os pais, que estão de fora daquela paixão, eles conseguem ver melhor. É muito bom valorizar um conselho daquele que está de fora. A paixão cega. O amor, ele é mais tranquilo. Dizem que a paixão é um sentimento violento, profundo e que traz dor. Ninguém navegue nesse mar da paixão não, que vai se afundar. Já o amor, ele é profundo, sereno e duradouro. E o amor, ele é bíblico. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora você tem que saber qual é o seu limite humano. Como eu disse ainda agora há pouco, os sinais de uma separação ela é dada no namoro. Para isso existe o namoro. E se você vê que não dá para você,
ore um pouquinho mais ao Senhor e faça meios de romper com aquilo, porque você mais na frente não vai se dar bem. Muito bem, então que nós possamos ficar com a melhor parte, nos ensinada por Deus. A melhor parte é a de esperar e confiar em Deus. Não existe nada melhor do que isso. Primeiramente, as coisas de Deus, as coisas do céu, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Edinho, eu quero encerrar este momento com um alerta aos nossos jovens. Existe uma coisa que eu aprendi chamada julgo desigual, que quando eu era jovem era só o namoro do cristão com o não cristão. Mas existem outros fatores chamados julgo desigual. Eu tenho experiência na minha família e de testemunhos. Eu fui líder de jovens por muitos anos na igreja. É o fator, o desnível cultural, isso é importante. A diferença muito grande de idade também é importante. As chamadas ministeriais. O que é uma chamada ministerial? Por exemplo, um jovem, ele anseia pelo ministério, ele quer ser um pastor. A moça não tem ideia de que isso seja, ela não tem chamada, isso vai atropelar. É bom orar juntos e não entrar num julgo desigual. Verdade. Então, se glorifica ao Senhor, amém, para frente. Se não glorifica a Deus, renúncia, que nada melhor do que a recompensa de uma renúncia, né? Obediência gera bênçãos. Muito obrigada, irmã Laude. Existe uma frase que diz assim: nós muitas das vezes temos que perder para ganhar. Vale aqui neste momento. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11 e versículo 33 a prosseguir. Jesus, quando viu a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Você já parou para pensar o porquê nós choramos? Choramos por uma decepção, choramos por uma criança que nasceu, choramos por algo que já aconteceu no passado e nós trazemos para o presente. Você percebeu isso? Que nós choramos por alguma coisa. Jesus não quer que você chore mais. Jesus, Ele vai te consolar. Jesus vai te confortar. Lázaro estava enfermo. Lázaro estava doente. Estava já à beira da morte. Mas Jesus não se encontrava na cidade. Jesus estava em outra cidade, a 3 quilômetros de distância, até chegar aonde estava Lázaro. Lázaro também era um grande amigo de Jesus, assim como Pedro, Tiago e João. Eles eram amigos de Jesus. Só que Jesus sabia que ele realmente iria ressuscitar aquele que ia morrer, que era Lázaro. Quando Jesus soube pelas mulheres Maria e Marta, Maria Madalena e Marta, que Lázaro estava enfermo, Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Jesus chegou 4 dias, quando Lázaro já estava morto. Mas Jesus é aquele que ressuscita. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. E uma palavra que Ele der é uma palavra de vitória. É uma palavra de conquista. Amém? Você que está chorando, creia que o Senhor, Ele é contigo. Eu quero fazer neste momento uma oração que você possa, nesse local onde você está, no sofá, no seu leito, aí aprisionado, querido, que você feche os seus olhos nesse momento e nós iremos fazer uma breve oração.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças, Senhor, te dou por esta palavra, pela qual o Senhor colocou no nosso coração, que esta palavra, Senhor Deus amado, tenha alcançado vidas, e vidas tenham sido transformadas, Senhor Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, você que esteve conosco nesse momento que ouviu a palavra. Confie, creia que o Senhor, Ele é capaz de transformar a sua vida. E quero agradecer também a direção desse programa Tempo de Semear, em nome da irmã Laude. Que Deus, irmã Laude, possa grandemente abençoar a sua vida, a sua família, que você possa ficar firmemente, incansavelmente, trabalhando na obra do Senhor. O galardão não vem do homem, o galardão, a recompensa, vem de Deus. Que a graça e a paz do Senhor possa ser com você, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos e amigos, estamos finalizando o nosso programa. E eu estou feliz com uma notícia que eu tive, que o programa Tempo de Semear está chegando lá na penitenciária. Eu quero, neste momento, convidar aos meus irmãos a fazermos uma intercessão por aquele povo, por aquele público naquela penitenciária. Como eu quero orar por você que nos assiste, feche seus olhos e vamos elevar nosso pensamento, a nossa súplica ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua face. Eu quero Te interceder, Senhor, pelas pessoas amigas lá naquela penitenciária. Senhor, entra com a Tua bênção de salvação na vida de cada um, Senhor. Para isto Tu morrestes no Calvário, para alcançar, Senhor, vidas para o Teu reino. Meu Pai querido, abençoa, Senhor, nossos amigos em cada lar. Entra neste momento, Senhor, levando a Tua bênção de saúde, de paz, de harmonia. Abençoa, Senhor, todos os nossos colaboradores, pelo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.